que é sobre a geologia algarvia. Para descrever o Algarve há várias possibilidades. Uma delas, normalmente, as pessoas referem a Sardinha, às férias, às praias, etc. Mas todas estas coisas assentam no território. O que é o território? É o local onde nós vivemos. E esse local assenta também ele próprio em rochas, naquilo que nós chamamos a geologia. E é isso um bocadinho que eu vos vou tentar falar rapidamente, até onde conseguir, sobre a geologia algarvia. Antes de mais, queria-me apresentar. O meu nome é Luís Azevedo Rodrigues. Eu sou paleontólogo. Sou, digamos assim, um cruzamento entre um biólogo e um geólogo. Fiz o meu doutoramento em dinossauros, na evolução dos dinossauros. Trabalhei em vários sítios, um bocadinho por todo o mundo, estudando os dinossauros maiores que se conhecem, os dinossauros de cauda e pescoços compridos, que se chamam saurópodes. Aqui temos um mesmo osso, o húmero, que vai daqui do ombro até ao cotovelo, de dois dinossauros. Neste caso, um húmero muito pequenino e aqui um húmero muito grande, aqui um caso do Brachiosaurus, que foi estudado por mim na Alemanha. Aqui sou este primata que está ali para que vocês tenham ideia do comprimento do osso. Viajei um bocadinho por todo o mundo, em museus e coleções de história natural. Fiz trabalho de campo, etc. Só para que vocês me conheçam um bocadinho melhor. Alguém sabe onde é que fica a Patagónia? Boa. Quem é que respondeu? Muito bem. Fiz trabalho de campo na Patagónia Argentina, porque a Patagónia também faz parte, ou também integra o Chile. E, como vos disse, venho falar um bocadinho do território algarvio e da sua geologia. Todas estas cores, para quem não sabe, representam rochas diferentes, com idades diferentes, correspondentes a uma história do nosso território. Eu chamo-lhe nosso porque tenho 2 filhos algarvios e provavelmente a maioria de vocês nasceu cá, por isso é que eu lhe chamo nosso território. E cada uma daquelas cores, que estava ali há pouco, representam então uma rocha diferente, com uma idade diferente. Todas essas rochas permitem-nos, cada uma delas, contar histórias diferentes. De um território, não com minutos, com horas, com dias, com anos, etc., mas com milhões de anos. Tradicionalmente, nós falamos da divisão do território algarvio como estando dividido em várias zonas. A costa, próxima do mar, o barrocal, uma zona intermédia, e depois a serra, uma zona mais interior. Essas zonas são, sobretudo, caracterizadas ou são definidas assim por motivos geográficos e morfológicos da forma do território, mas cada uma delas assenta num determinado tipo de rocha que vou tentar falar. Vocês provavelmente não conhecerão esta paisagem. Esta paisagem são as arribas da Praia da Luz, que fica em Lagos, no concelho de Lagos, e essas mesmas rochas apresentam uma geologia, um património históricos característicos. Vou avançar isto porque já estamos atrasados. Para quem eu depois tenho que oferecer à professora, julgo que não está aqui, um guia de geologia e paleontologia urbana, ou seja, vocês entrarem nas igrejas, nos cinemas, nos centros comerciais e não olharem só para as lojas ou para a roupa ou para, sei lá, o altar, mas olharem para todos os materiais que vos rodeiam. Eu convido-vos daqui a pouco, quando vocês forem fazer a visita no interior do centro, que no jardim tentem olhar para algumas rochas. Algumas delas estão identificadas e que a geologia, ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa e se diz, não está apenas no meio do campo em afloramentos rochosos. Nós temos materiais rochosos um bocadinho por todo o lado, nomeadamente nos sítios onde vocês vivem, nos sítios urbanos, nas zonas urbanas. Aqui um exemplo da Catedral de Faro. Cada uma destas imagens apresenta materiais rochosos que estão identificados e é uma forma de vocês também explorarem a geologia do Algarve. Aqui temos um bocadinho também do património geológico, neste caso paleontológico do Algarve. São umas novas pegadas que foram descobertas
na Praia da Luz, pegadas de dinossauro. Temos aqui uma, aqui é a laje toda. Isto são os modelos que nós fizemos aqui no centro, os modelos 3D. E vão enriquecer e vão contribuir para que o património geológico algarvios seja ainda mais rico. Ora bem, uma das coisas que os vossos professores e vós mesmos discutem em termos de ciências naturais é a questão da geocronologia. Este grande palavrão não significa nem mais nem menos do que as várias idades da história da Terra. Todos vocês, quando falam em história humana centrada nas pessoas, designam as várias etapas. Um determinado rei reinou no século XVIII, Portugal foi fundado no século XII, etc. Também nós temos marcos históricos ao longo da história da vida da Terra e do próprio planeta. É habitual apresentarem-vos cronologias, marcações, calendários da história da Terra, com a formação da Terra há cerca de 23 mil milhões de anos. Ninguém me corrige? Ainda não falaram. Eles ainda não estudaram. Essa matéria da história da Terra vão estar no terceiro período. Pronto. Então, quando a vossa professora vos falar da história da Terra, ficam fixem um número. Ou melhor, não fixem, que é a melhor forma de vocês fixarem. É 4,6, mais ou menos aproximadamente, mil milhões de anos. É habitual, estava eu a dizer, que neste mapa, digamos assim, nesta autoestrada da história da Terra, aconteçam e estejam marcados vários acontecimentos. Sendo que nós, até à atualidade, sendo que a espécie humana, por exemplo, para que vos dei uma ideia, se nós tivéssemos uma fita com 4,60 metros de comprimento, que representava a história da vida na Terra, vocês e os vossos antepassados, e os meus antepassados, e os antepassados dos primeiros seres humanos apenas apareciam a 1 centímetrozinho, mais ou menos, do final da fita. Dito isto, também é habitual que vocês vejam, ou vão ver, uma tabela cronoestratigráfica em que cada uma destas corzinhas representa um período da vida da Terra, um período da vida da Terra com acontecimentos, aparecimentos e desaparecimentos de espécies muito diversos, acontecimentos na vida da Terra, como erupções, sismos, mega extinções, que aconteceram em determinados períodos da história da Terra, sendo que isto não é um arco-íris, mas está assim representado por uma convenção, por um acordo entre os cientistas a nível mundial. Relativamente a lagos, e utilizando o exemplo de lagos, nós temos, sobretudo, rochas que datam do Cretácico, sobretudo do Cretácico inferior, mais ou menos há 120 milhões de anos, e temos rochas relativamente mais modernas que datam do Miocénico e algumas mais próximas da atualidade. O Miocénico é bastante mais novo que o Cretácico. Seguramente eu estou com a sensação de que estou a dizer estes nomes, se calhar para eles pela primeira vez, ou não? Talvez sim, mas eu já, certeza que já ouviram falar, mas podemos também associar o Cretácico mais ou menos naquela altura ainda produziram os dinossauros, mais ou menos, aí já tem... E já estariam mais próximos da extinção do que propriamente do aparecimento, uma vez que, tal como a vossa professora estava a dizer, no Cretácico inferior existiam dinossauros. O Cretácico, o Jurássico e o Triássico fazem parte de um pacote um bocadinho maior de tempo que se chama Mesozoico. Julgo que também já tiveram este conceito. Mas mais antigo, o Triássico, foi sensivelmente o tempo em que apareceram os dinossauros. Ou seja, nós, se quiséssemos ir procurar em lagos vestígios de dinossauros, íamos para a Ponta da Piedade, que tem rochas datadas do Miocénico, ou seja, com 20 milhões de anos. Correto? Não. Boa, eu estava a ver à espera que alguém dissesse assim para dizer não. Não porquê? Porque se as rochas têm 20 milhões de anos,
Os dinossauros já se extinguiram há cerca de 40 e tal milhões de anos. Era impossível. Extinguiram-se todos? Não, porque atualmente as aves são descendentes dos dinossauros. Relembrando, lagos têm então, sobretudo, rochas que datam na costa do Cretácico e também do Miocénico. Há outros afloramentos com rochas de outras idades, mas são menos importantes. Relativamente à petrologia, ao ciclo das rochas, também falar muito brevemente. De novo, uma figura tirada daquele livro que eu vos depois vou oferecer, são guias de geologia e paleontologia urbana, em que vocês também, julgo que já falaram, dos 3 grandes tipos de rochas. Sim? As rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas. E aqui representado estão relações que existem, relações de transformação, aparecimento e desaparecimento dos vários tipos de rochas. Ou seja, nós temos um aparecimento, por exemplo, de rochas sedimentares que surgiram à custa, por exemplo, da desagregação de rochas magmáticas. Exemplos de algumas rochas magmáticas, depois vocês vão ver. De rochas metamórficas. Aqui temos um exemplo, como eu vos disse há pouco, nas cidades existem exemplos dos vários tipos de rochas. Aqui temos uma escultura de uma mulher nua que foi esculpida precisamente numa rocha metamórfica. Alguém capaz de me dar um exemplo de uma rocha metamórfica? Eu sou surdo nem um tamanco. Não. Eu disse rocha metamórfica, não disse? Ok. Podias ter ouvido rocha magmática. Uma rocha magmática... Também não? Ali atrás? Calcário também não. O quartzo é um mineral que faz parte de várias rochas. O calcário vai dar origem, por exemplo, a este tipo de rocha, que é uma rocha metamórfica, mas o calcário é uma rocha sedimentar. Aqui, como é que se chama? O mármore. Por exemplo, a vossa professora suspirou assim dali. Valha-me Deus. Estas rochas também é um conceito assim um bocadinho mais difícil nestas idades, mas eu já estudaram. Sim, senhor, ainda bem, boa. O que é que eu queria dizer mais? Sobre as rochas sedimentares também tem aqui alguma definição. Outro exemplo de rochas sedimentares que vocês pisam literalmente todos os dias, julgo, são as pedras da calçada, que sobretudo em Portugal e sobretudo também no continente têm origem, são extraídas de zonas calcárias. Temos vários tipos de calcário. Aqui temos uma fotografia tirada aqui em Lagos, em que temos 3 tipos de calcários. Eu não vou detalhar, com 3 cores diferentes, parecem 3 rochas diferentes, mas não, são o mesmo tipo de rocha com condições de formação diferentes. Este foi formado pela precipitação de carbonato de cálcio num ambiente anóxico, com falta de oxigênio, o que impediu que a matéria orgânica apodrecesse. É só porque alguém... Isto depois do almoço está muito sono, não dá? Digo eu. Avançando, outro tipo de rochas sedimentares são as margas. De novo, uma fotografia típica que eu gostava que vocês um dia visitassem, a Praia da Luz, porque a Praia da Luz é excelente para os professores. Porquê? Porque quando se estão a falar de rochas, a Praia da Luz tem os 3 tipos de rochas. Para além de ter os 3 tipos de rochas, tem fósseis de invertebrados, tem restos tem marcas da atividade de vertebrados, como vocês viram há pouco. Ainda não estão descritas aquelas pegadas. Enfim, no mesmo sítio, que é muito bonito, conseguem falar um bocadinho da geologia e da paleontologia. A paleontologia, como vos disse, foi aquilo que eu estudei. Todas estas imagens são conhecidas de vós. Embora também, verdadeiramente, vou partilhar convosco uma coisa. Eu não gosto... Esta imagem é bonita, mas eu não gosto muito dela. E vou partilhar convosco porque é que eu não gosto. Porque se nós começarmos aqui... Vamos, história da vida... Ser humano. Ou seja, parece que tudo o que passou para trás, parece que toda a evolução, o processo natural, a seleção natural, parece que está conducente uma autoestrada ao aparecimento da espécie humana. Parece que tudo aquilo que existiu para trás
nos conduziu a nós ou ao nosso aparecimento. Isso não é verdade. Nós somos uma entre muitos milhões de espécies, animais e vegetais, e de micro-organismos, etc., que ou viveram e desapareceram, ou chegaram até nós modificadas, ok? É apenas um à parte, porque eu não gosto muito deste tipo de esquema, mas às vezes é incontornável que nós termos que representar assim a história da vida da Terra. Outro exemplo, também da sede Faro, ou seja, o púlpito, esta estrutura onde antigamente os padres falavam à população, aqui está cheia, estas lajes estão pejadas de fósseis. Ou seja, para que vocês vejam apenas que os fósseis não aparecem apenas na, entre aspas, natureza, num afloramento natural. Aqui um exemplo, uma ampliação, temos corais. Aqui uma pia batismal, aqui uma igreja que está aqui por trás. Dentro da pia batismal, nós conseguimos descobrir restos de corais fossilizados. Ok? Eu gostava que pelo menos um ou dois de vocês passasse, depois desta conversa, passasse... é incrível. Peço desculpa. Estava eu a dizer, pelo menos um ou dois de vocês passasse a olhar para os vossos passeios na natureza, etc., especialmente nas cidades, e olhasse para as rochas e tentasse ver alguma coisa especial. Se encontrava fósseis, se encontrava marcas, por exemplo, de dobras, etc. Já passou um quarto de hora? Não. Nós estamos com... Não. Aqui estão a representação do tal coral, uma representação, uma ilustração de como é que ele era em vida. E aqui temos um outro exemplo, este em Tavira, em que existem rudistas, que são um grupo de bivalves que se extinguiu na mesma altura dos dinossauros. Vocês, quando entrarem no Centro de Ciência Viva, gostava que a vossa professora vos desse uma recompensa, pelo menos ao primeiro ou ao segundo que encontrasse bivalves rudistas. Bivalves são um grupo de moluscos, no qual fazem, por exemplo, as amêijoas. O que é que se chamam bivalves? Têm duas valvas, duas conchas. Está bem? E estes extinguiram-se, este grupo extinguiu-se na mesma altura dos dinossauros. Aqui uma representação em vida. Apenas, muito brevemente, e é aqui que eu vou terminar, que o nosso território, onde hoje nós vivemos, nem sempre foi exatamente da mesma forma. Se vocês notam diferenças e são muito novos, de há 5, 10 anos, ou porque foi construído um prédio, ou porque uma vivenda foi abaixo, ou porque, enfim, aconteceu determinada coisa à vossa volta e a paisagem foi modificada. Agora, imagina o que é que aconteceu no nosso planeta durante os últimos 20 milhões de anos, durante os últimos 50 milhões de anos, 100 milhões de anos, etc. E é isso que a paleogeografia, paleo de antigo, geografia de como é que estavam orientados, por exemplo, dos continentes, fala e estuda. Por exemplo, nós temos aqui, na altura do Jurássico, não sei se vê, dá para observar que esta parte, este contorno, é Portugal. Portugal fazia parte, grande parte do seu território estava debaixo de água durante o Jurássico, uma grande parte do Jurássico, e fazia parte, estava muito mais próximo dos Estados Unidos. Vocês podiam quase ir passar fim de semana sim, fim de semana não, aos Estados Unidos, ir às compras a Nova Iorque, embora ainda não houvessem lojas, mas fazia parte daquilo que o José Saramago, esse ilustre jogador de futebol do Futebol Clube de Porto. Quem foi José Saramago já agora? Eu estou a fazer estas perguntas porque eu sou professor, mas já há alguns anos que não dou aulas. E queria saber como é que estão os meninos atualmente, estão muito diferentes quando eu dava aulas. Quem foi José Saramago? Trabalho para casa. Mandem um e-mail que eu depois dou-vos uma prenda. Aos dois primeiros que me mandar um e-mail para o centro, para o info@lagos.cienciaviva.pt e me disser quem foi José Saramago. Estava eu a dizer que José Saramago foi o Prémio Nobel da Literatura português. Escreveu um romance que falava de uma jangada de pedra. A alguma altura na história da vida de Portugal e de Espanha,
eles ficaram isolados como se fossem uma jangada. Era uma ilha. Estavam separados do resto da Europa. Eu julgo que, e muitas vezes digo isto, que José Saramago, para além da sua criatividade e gênio, ele também conhecia uma coisa da geologia. Porquê? Porque durante o Jurássico, esta fração do território, que é a Península Ibérica, estava separada do resto da Europa. Era a verdadeira jangada de pedra. Aqui, cá temos um pormenor. Há 152 milhões de anos. Reconhecem aqui uma parte de Portugal. Aqui no sul, o Algarve, nesta altura, estava debaixo d'água. Por isso é que nós, em algumas, vamos para o campo e encontramos rochas com esta idade. E o que é que elas têm? Têm pegadas de dinossauro ou têm conchas? Porquê? Quase que elas estiveram debaixo do mar. Porque estavam debaixo do mar. Se estavam muito debaixo, no fundo do mar, os dinossauros não iam lá pisar. Okay? Avançando, havia aqui mais a norte uma zona, e havia aqui uma zona do qual faz parte as Berlengas, mas toda esta zona aqui interior era um grande canal. Apenas para vos dizer, não vou avançar muito mais, que o nosso território, Portugal, a Península Ibérica, a Europa e o resto do mundo, a configuração geográfica não era a mesma há 100, há 200, há 50 milhões de anos. Foi variando. O que é que esteve na causa dessa variação? Uma coisa que vocês, não sei se já falaram, ou ainda vão falar, que é o motor da dinâmica dos territórios e o motor de alguns acidentes naturais, que é a tectónica de placas devido à movimentação. Pronto, era isto que eu tinha mais para vos dizer, mas felizmente para vocês era isto que eu tinha para vos dizer. Só uma ou duas questões. Não percebi. Eu já te disse que sou surdo nem tamanco. Gostei da apresentação. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Acho eu. Mais nada? Pronto, agora vou passar aos meus colegas, ao Hélder e à Ana Marta, que vos vão mostrar coisas muito mais interessantes.